Pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 30 de setembro, estamos chegando ao final do mês. Vamos lá, a gente vai conversar hoje para ficar de olho no mercado, um tema aí que está sendo bem conversado, bem falado aí em todos os cantos, na mídia, de forma geral, que é a crise energética, né? É uma questão que a gente começou muito a ouvir falar que é no Brasil. Não é no Brasil, é no mundo. A gente está vendo isso já afetando algumas outras regiões do planeta, né? Esse primeiro slide aí que eu estou mostrando mostra aí, por exemplo, na China. Eles estão com um sério problema de gás e carvão. Você vê pela figura da China que a ponta, a parte mais escura, né, é a região mais afetada. Eles estão fazendo rodízio, racionamento, né? E o racionamento não é só para as famílias, né, para as casas. Elas pegam indústrias grandes como a Tesla, empresas de tecnologia. E isso tudo reforça a visão de que o PIB da China para esse ano não vai subir tudo aquilo que se esperava. Até porque o governo está fazendo uma política de reduzir poluição, justamente para melhorar o ambiente para as Olimpíadas de fevereiro do ano que vem, né? Aí você vê a China, você vê uma crise também ali na Califórnia e na região próxima, né? Isso tudo acaba afetando safra de grãos. Não é só no Brasil, a Argentina também vive a pior seca em 100 anos. A gente está vivendo a pior seca de 91 anos. E também lá eles têm uma preocupação muito grande com a exportação de grãos. A situação da Argentina, a econômica da Argentina, é uma situação preocupante. E com a queda da safra, fica mais difícil para eles fazerem dinheiro, né? Bom, o modelo de energético do Brasil é o seguinte: basicamente a gente tem o sistema hídrico como o principal, né? E ele está justamente no sudeste centro-oeste, que representa 70,1% do armazenamento dos reservatórios de água. E o resto você tem lá o norte 5,2, nordeste 17,8 e sul com 6,9. E o que está vendo é o seguinte: a região centro-oeste, que é sudeste centro-oeste, que estão os principais reservatórios, eles estão secando com uma rapidez incrível, né? E isso traz o alerta, porque a gente passou por um período de falta de chuvas, né? Mesmo lá, janeiro, fevereiro, não choveu o suficiente para encher os reservatórios, e a gente entrou no período de seca a partir de março. Esse período de seca ele terminou agora no mês passado, outubro, quando começa a primavera, a transição do período seco para o período úmido, né? Então, teoricamente, em outubro e novembro começam as chuvas. Só que, como o solo está seco, essas primeiras chuvas elas não fazem muito efeito nos reservatórios, porque o solo está seco. Então, essa água vem para umedecer o solo, não para aumentar o reservatório. Isso só vai acontecer mesmo a partir de dezembro, se chover muito a partir de dezembro, janeiro, quando realmente começa as chuvas mais fortes, né? Então a gente está na primavera e tem alguns fatores, né? A sazonalidade das estações do ano, né? O que gera essas mudanças, né? Você tem as estações do ano, no interanual você tem as variações das águas no Oceano Pacífico
equatorial que gera os fenômenos El Niño e El Laninha, né? E nesse momento a gente está vivendo Laninha, né? Essa Laninha são esses movimentos de água que causam nos eixos, é, em alguns momentos, calor para cima e chuva para cima e seca para baixo. E a Laninha. E El Ninho. E Laninha faz o que? Seca para baixo e chuva para cima, considerando a região centro-oeste, né? E nós estamos vivendo a seca, né? Estamos vivendo a seca. O problema é que a Laninha ela pode se estender mais do que um ano. Então, se 2022 a gente tiver a Laninha, pode ser que o período de chuvas de outubro, novembro, janeiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro não sejam tão fortes, o que vai criar novamente uma situação dramática para o Brasil em questões energéticas. Você tem um ciclo de 20 a 30 anos de comportamento médio das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E, nesse caso, desde meados de 2005, nós estamos atravessando uma fase fria. Tem tudo a ver, o mar, a temperatura da água do mar ela também influencia no clima e tudo mais, né? Você tem o ciclo solar, a cada 11 anos passa por um máximo e um mínimo solar. E a gente está em transição do mínimo sendo o mais fraco dos últimos 100 anos. E você tem o principal fator da gente ter uma piora no quadro climático no mundo, que é a interferência do ser humano no clima, né? A gente começa a ver, não é de hoje que está acontecendo isso, anomalias climáticas fortes, né? Por conta de desmatamento, enfim, né? Esse fator da interferência humana ele se agrava ano após ano e a gente começa a ver coisas que não se via, por exemplo, recentemente, a semana passada, teve no interior uma chuva de granizo com pedras enormes, né? Isso não é usual, ventania de areia, então coisas que a gente não está acostumado a ver no Brasil e lá fora também. Queimadas, não é só aqui que está tendo queimada, está tendo queimada em outros países também, Estados Unidos, né? Muito disso é interferência do ser humano. Nesse próximo quadro é só para mostrar realmente os ciclos, né, as sazonalidades das estações do ano em relação ao Sol, né? Como é que fica, por exemplo, nós estamos hoje na primavera, né? Então estamos com essa posição de cima aí com o Sol, né? E conforme o giro da Terra de tempos em tempos, né? Nos ciclos, ela vai mudando a estação, aí fica o verão, inverno e tudo mais, né? Esse outro slide é os ciclos do El Niño e Laninhas. A parte de baixo é a Laninha. Vocês percebem que nos anos, isso aqui vai desde 2082, né? Deixa eu pôr o óculos aqui porque realmente desde 82 até 2020. Mas ele serve bem como um exemplo. Quando você pega os ciclos tanto do El Niño como do Laninha, eles não duram um ano, eles duram um tempo a mais, né? E a gente começou o ciclo da Laninha em 2020 e ele deve seguir, como a gente percebe nos outros ciclos, alguns anos. Tomara que ele siga só mais esse ano e volte tudo ao normal, né? Bom, o Brasil no de hoje está fazendo uma mudança na matriz energética brasileira. A gente é muito dependente da hidráulica, né, de água. Como eu falei, o desmatamento tem feito as nascentes secarem, os reservatórios se reduzirem em volume, né? Isso vai ser constante por essa interferência humana. E a matriz precisa ser mudada. Aqui é uma comparação 2001
e 2021. Você vê que a hidráulica em 2001 representava 85% da energia gerada. Por isso, quando teve lá aquele momento de reservatório baixo lá atrás, teve apagão, né, teve racionamento, foi um desastre, né, na época do Fernando Henrique. Né? A nuclear representava 12%, a térmica 11%, e biomassa, que é basicamente a queima do bagaço de cana, 2%. Naquela época a geração era de 81 gigawatts, e agora em 2021 a parte de hidráulica, não que ela diminuiu para 61%. Não é que você fechou reservatório, coisa parecida, pelo contrário, até teve aumento. Mas outros segmentos aumentaram bastante ou tiveram os novos. Por exemplo, a energia solar, que lá atrás não tinha, e vai aumentar muito, porque o Brasil é uma região abençoada, aí, principalmente no Nordeste, com energia solar. Hoje mesmo você pode, na sua casa, você pode colocar no telhado placas solares que você pode utilizar. Hoje ela representa 2% da matriz, vai aumentar muito. Eólica também não existia naquela época, hoje já representa 10%. Nordeste, tem regiões do Nordeste que tem um vento muito forte, e isso a tendência é aumentar. Você tem a térmica representando 15%, lá atrás era 11%, e quando realmente tiver definido esse transporte do gás da exploração de petróleo, né? Hoje, quando você explora o petróleo, o gás que vem junto, o pessoal não tem estrutura para trazer para a terra, então eles recolocam esse gás dentro do poço, né? Do poço de onde eles tiraram o petróleo, e fica lá, armazenado. Se você conseguir, quando eles desenvolverem essa estrutura, você pode mandar esse gás por duto para a terra e você alimentar a termoelétrica, a indústria, tudo de uma forma geral, né? A biomassa, que lá atrás era 2%, já é 8%, cresceu a produção de cana no Brasil, tanto para a produção de açúcar como do álcool, né? Como combustível. A nuclear permanece baixa, ela foi diluída, na verdade, de 2% para 1%, não que mudou alguma coisa. E térmica 15%. Então a gente pulou de 81 gigawatts para 186 gigawatts. É um pulo de 129% em 20 anos. Tá bom? Não está bom. Tem que melhorar ainda mais para não passar por esses momentos de risco. Apesar que, como eu falei, a interferência humana está causando estragos terríveis. E isso não é só para o Brasil, não. Isso vai pegar o mundo em muitos lugares, tá? Nesse próximo slide é uma coisa que aconteceu quando teve lá na época do Fernando Henrique o colapso da energia, teve apagão, tudo mais. O Brasil não era interligado em transmissão. Então dá para ver pelo slide, em 2001 você tinha 70 mil quilômetros de rede de transmissão de energia elétrica. Agora, quando você pega em 2021, então você não tinha ligação norte e nordeste com o sul, com o sudeste, tá, aquilo lá ficava perdido, né? E hoje você já tem, em 2021, uma interligação em todos os pontos do Brasil, né? Menos ali na parte de cima da Amazônia, tudo mais, que lá é floresta, não tem. Mas aqui a parte do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, ali Pará, tudo mais, isso tudo está interligado, né? Então o que acontece? Nós estamos tendo falta de chuva na região sudeste e centro-oeste, né? Mas está na região sul, os reservatórios eles estão relativamente bem, né? E norte e nordeste, como eu falei, por causa de Laninha, está chovendo forte. Então os reservatórios lá na norte e nordeste eles estão cheios, mas como eu mostrei para vocês, a participação
a participação do Norte e Nordeste é muito pequena no todo, né? Então, por exemplo, o Sudeste e Centro-Oeste é 70%, né? E no Nordeste é 18%. Então, não dá conta de toda a demanda de energia que o Brasil precisa. Por isso, estão aumentando termoelétrica, tem projetos aí correndo a toque de caixa, porque se realmente a Laninha se estender a 2022, a gente pode ter problema sim, né? Então precisam correr com a termoelétrica para não, se não chover tudo que tem que chover, os reservatórios eles não vão ter condições de atender demanda para gerar a energia necessária. Bom, os órgãos do governo eles estão fazendo uma série de medidas, tanto de restrições ambientais como restrições para o uso da água. Ambientais, eles estão mudando vazão de rios, de usinas, enfim, para beneficiar reservatório. Então, estão transferindo água de reservatório que está mais alto para o que está mais baixo. Aquela história de você tentar regular ou utilizar de uma melhor forma possível a água dos reservatórios, né? Inclusive do Rio São Francisco, eles estão tentando flexibilizar as operações por lá. Então, na restrição do uso da água, né? O governo está estabelecendo cotas mínimas de operação dos reservatórios, né? Ali na Ilha Solteira e Três Irmãos, para exploração energética desses reservatórios, justamente para você ter mais condições de oferecer energia para uso nas cidades, né? E as usinas termoelétricas tocando a toque de caixa, e todas essas medidas é para estocar água, né? Para ajudar em outubro e novembro, que é o momento crítico. O pior momento dessa crise vai ser agora, outubro, novembro. Já aumentaram bandeira vermelha, a energia elétrica está mais cara. O pessoal do governo fala que não há risco de racionamento, nem de apagão, mas assim, a gente vai ter uma energia cara que gera inflação, porque energia de termoelétrica é muito cara, né? É bem mais cara. Normalmente ela é trocada aí a gás, carvão, tudo mais, e isso acaba atrapalhando a inflação, que já vem influenciada desde do fim do lockdown, né? Com a retomada da economia, tudo subindo, tudo subindo. Então é isso, a crise energética é essa, o pessoal pedindo para ajudar, usar o mínimo possível luz, inclusive